exatos 14 anos, em junho de 2002, o Brasil perdia o jornalista Tim Lopes. A crueldade da morte chocou o país. Tim Lopes fazia uma reportagem sobre tráfico de drogas e abuso sexual de menores em um baile funk da Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, quando foi capturado, torturado e executado por traficantes. Tim tinha 52 anos de idade e mais de 30 de profissão. Um ano antes da morte, em 2001, ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo pela reportagem Feira de Drogas, exibida pela Rede Globo, onde trabalhava. A história de Tim Lopes e a violência contra jornalistas são o tema do nosso Alerj Debate de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o jornalista Bruno Quintela, filho do Tim Lopes, a jornalista Carmen Pereira, representante da Federação Nacional dos Jornalistas, e o deputado Zaqueu Teixeira, que era o chefe da Polícia Civil do Rio na ocasião do assassinato. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Eu gostaria, só para a gente começar lembrando um pouquinho de 2002, entre o dia do desaparecimento do Tim e o dia que a polícia informou que ele certamente não estava mais vivo, foi uma semana de intervalo. Eu queria saber como é que foi essa semana para a polícia, para os jornalistas e para a família. Para quem perde alguém na família, né, vítima de assassinato, é muito ruim. Mas eu acho que no caso do desaparecimento, eu acho que é uma dor que ela demora muito a passar. Então essa semana foi talvez, eu te digo, o meu sentimento de filho foi pior do que o dia que eu recebi a confirmação da morte dele. Porque a gente já imaginava que o pior poderia ter acontecido, né? A gente vai passando um dia, dois, então aquela ideia de que o Tim está escondido, o Tim de repente está fazendo uma matéria e está esperando o pior passar para sair na hora certa, ele vai se virar bem sozinho, aquilo vai se esgotando e a gente vai sabendo que o pior desfecho está por vir. Mas quando tem a confirmação, dá uma mistura de alívio, por um lado, você sabe que acabou a angústia, mas começa o luto, começa toda, como a gente diz, cair a ficha, sem entender que ele morreu. Então, o desaparecimento acho que é o drama. Quantas pessoas aí estão desaparecidas, as famílias ainda nunca, aliás, as famílias nunca mais viram seus filhos, não sabem o que aconteceu. Então, não saber o que aconteceu, acho que é sempre pior. É muito angustiante. Eu me lembro que, quando eu soube da confirmação, eu estava aqui, tinha uma manifestação aqui na porta da Alerj, aqui nas escadarias da Alerj, e eu recebi a notícia, quer dizer, eu e todos que estavam presentes na manifestação, e foi assim, um momento assim, de muita comoção, né? Porque foi isso, né? Essa certeza, você passar a ter certeza de que o pior aconteceu. Que o pior aconteceu, né? Que não dá mais para ter esperança, né? Acabava ali a esperança, né? E o sindicato, nesse momento, eu era diretora do sindicato daqui do município do Rio de Janeiro, e nós quase dormíamos no sindicato. Permanentemente, alguém de plantão buscando uma notícia. Olha, a pressão foi enorme, né? Porque eu chefiava a Polícia Civil e tendo a responsabilidade de fazer a apuração para descobrir o que aconteceu. Então, o fato não foi comunicado imediatamente, demorou um tempo, né? Até as pessoas entenderem, não, ele desapareceu. Ele não retornou, parte da equipe voltou para casa e ele não. Então demorou um tempo até que a polícia fosse acionada, e isso atrapalha muito, porque num caso de desaparecimento, quanto mais ágil você for, mais rápido você consegue descobrir efetivamente o que aconteceu. E constatado o desaparecimento, a minha grande angústia como chefe da Polícia Civil era permitir que a gente pudesse desvendar o que aconteceu. Se houvesse a morte, que nós entregássemos o corpo à família. Porque eu não teria tranquilidade de constatar a morte e a família não ter a certeza da morte. Porque isso é muito ruim. Você ficar com a dúvida, será que morreu mesmo? Será que isso aconteceu? Então você não encerra o ciclo, né? Então, para que a gente possa encerrar um ciclo de tranquilidade enquanto ser humano, o ciclo da vida e da morte está na nossa trajetória, mas não ter, né, esse ciclo definido, eu acho que é muito angustiante, e isso, né, foi o que pesou muito para que eu pudesse mobilizar toda a Polícia Civil, para que nós descobríssemos primeiro o que aconteceu. Não, houve a morte? Onde está o corpo?
encontrado o corpo, quem executou. E a partir daí nós conseguimos cumprir a nossa missão enquanto polícia judiciária, porque o corpo foi encontrado, os autores foram identificados, aqueles que foram presos foram condenados e tem até hoje, né, preso em razão daquilo que aconteceu. O principal, no caso, foi o Elias Maluco, né, que gerou até uma prisão um pouco midiática, assim, a Polícia Civil na época comemorou bastante, o senhor lembra? Porque nós sabíamos onde ele estava. Nós tínhamos um trabalho de inteligência e eu sempre primei muito pelo uso da inteligência quando chefei a Polícia Civil. Eu reuni todas as delegacias especializadas, tanto que o corpo foi encontrado em razão dessa união de forças que nós conseguimos isso. Foi um informante que chegou à delegacia e nós localizamos o local. Ao fazer a escavação, encontramos os ossos de onde havia indicação que ele havia sido morto ali, mas tinha uma plaqueta da Rede Globo. Então o indício era muito forte, né? E isso fez com que fizéssemos daquela ossada o exame de DNA, comprovando que efetivamente ele havia sido executado e morto, e ali encerrou o ciclo, né, da busca, né, da pessoa. E depois foi a apuração. Então nós fomos trabalhando e prendendo um a um, né? O Elias Maluco foi o último. E ele não saía do Complexo do Alemão. Hoje a sociedade percebeu recentemente o que era o Complexo do Alemão, né? A quantidade de criminosos que ali viviam, que dominavam aquela região, a quantidade de armas existentes. E eu tomei a decisão de fazer uma ocupação e, já que ele estava lá dentro e a gente fazia o monitoramento e o acompanhamento de que ele não saía, nós resolvemos entrar para buscá-lo. E contávamos com o apoio da sociedade, porque tínhamos certeza que muitos que vivem no Complexo do Alemão são subjugados. E a cidadania, muitas das vezes, fala mais forte. E isso aconteceu. Nós fizemos um cerco muito grande e do segundo para o terceiro dia ele foi preso, graças a um cidadão que chegou lá para a polícia, olha, está ali. Então, a gente, nós sabíamos a localização, eles na noite anterior tentaram um confronto com a polícia no outro lado da favela, para que nós pudéssemos ir para o outro lado, né, e deixasse desguarnecido para ele sair dali, mas nós não fizemos isso. Quem estava naquele confronto do outro lado, os policiais não se deslocaram e nós conseguimos a indicação de onde ele estava e ele foi preso, sem nenhum tiro, preservando a vida das pessoas e daquele jeito que vocês viram, desarmado, subjulgado, porque aí vira um cordeiro, né? Nessa hora é como se não tivesse feito nada. Então a polícia cumpriu o seu papel entregando, né, o último preso, identificado e preso, para que a justiça pudesse fazer o seu trabalho. A justiça processou, julgou e ele foi condenado. Da morte do Tim Lopes até a prisão do Elias Maluco foram uns 4 meses, mais ou menos? Eu não lembro exatamente, para mim foi muito rápido, né? Foi muito rápido. O tempo voou. 3 meses. Foram 3 meses, acho que foram 3 meses, foram 90 dias. Entre a morte e a prisão. Num momento difícil, porque foi um período eleitoral, em que você tinha não só a pressão da sociedade, da opinião pública, mas tinha também uma pressão política, né, para que a gente pudesse dar o resultado. Tinha a pressão da própria Rede Globo, que achava que a polícia tinha que fazer mais e mais e mais. Chegou um ponto que eu tive um encontro com a direção da Rede Globo e disse, olha, se vocês quiserem a cabeça do chefe de polícia, está aqui no prato. Mas eu tenho certeza que nenhum outro vai conseguir dar o resultado que vocês precisam, que é encerrar esse ciclo. E o meu compromisso com a sociedade, não é nem com a Rede Globo, é encerrar esse ciclo. Então, a família já teve a sua resposta do desaparecimento e nós vamos prender todos eles porque é um compromisso que eu tenho. Não vou sossegar enquanto todos não estiverem na cadeia. Carmen e Bruno, vocês acham que o caso do Tim Lopes mudou o comportamento da imprensa na cobertura desse tipo de pauta? De lá para cá houve uma modificação? Eu acho que mudou.
porque até essa tragédia, né, com o Tim, os jornalistas tinham uma convicção, né, de serem inatacáveis, né? Eu acho que o próprio Tim tinha isso, né? E a partir daí isso ficou muito abalado, né? Essa certeza, né, deixou de existir, e aí todos começaram, né, a ter mais preocupação, né? O próprio sindicato, junto com a Federação Nacional de Jornalistas, promoveu vários seminários, debates, reflexões, né, no sentido da gente rever esse comportamento, né? Quer dizer, esse comportamento muito afoito, muito coisa que era da cultura, né, do jornalista. Quer dizer, eu não estou com isso responsabilizando o Tim absolutamente, mas que todos tínhamos essa certeza de sermos protegidos, né, respeitados, enfim. E isso foi por terra, né? E a partir daí eu acho que a gente mudou muito, né? As próprias empresas também passaram a ter mais cuidados. Eu acho que ainda estamos longe de ter, quer dizer, por parte das empresas, um protocolo, quer dizer, inclusive uma das bandeiras da FENAGE em relação à violência em geral dos jornalistas, que os jornalistas sofrem, criarmos um protocolo junto com as empresas e outro com as forças de segurança, no sentido de termos, quer dizer, padrões de conduta, né, que não impeçam a ação do jornalista, por um lado, né, mas que também não os exponha demais, né? Então isso, quer dizer, esse fio a gente sabe que é muito tênue, mas ele precisa ser, digamos, delimitado, né? Mas até hoje, quer dizer, as empresas, nem das empresas, nem das forças de segurança, nós conseguimos, né, enquanto uma entidade nacional, avançarmos, né, nesses dois protocolos, né? Bruno, vou deixar a tua resposta para o segundo bloco, que agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho, voltamos já já.